Eu acho que a lei do gás, que é o PL 6407 de 2013, ele tem a virtude de mudar o marco regulatório, né? Quer dizer, ou seja, o marco regulatório atual do gás natural ele não é suficiente para atrair investimento para o setor de gás, né? E aumentar a participação do gás na matriz energética brasileira. O gás natural ele tem uma participação muito pequena na matriz energética brasileira, que é 13%. E esse 13% se mantém aí há 15, 20 anos, né? E a gente sabe, né, que hoje o gás natural, no mundo inteiro, ele é considerado a energia da transição energética, né? Com essa questão aí do coronavírus, da pandemia, muita gente acha, inclusive, que essa transição vai ser acelerada, né, de fontes sujas para fontes limpas e que o gás natural vai ser o último ciclo de combustível fóssil que o mundo vai ter, né? Lembra aí que a Revolução Industrial Inglesa foi o carvão, né, a grande energia. Nos 30 anos gloriosos da economia mundial, 45 a 75, foi o petróleo, né? E agora seria o gás natural, né? E o Brasil tem que se preparar para isso. O Brasil está atrasado nisso. O atual marco legal do gás ele não permite ele não incentiva, vamos dizer assim, uma maior participação do gás na matriz, né? Nós estamos vivendo um momento muito bom, né? Além de todo mundo achar que o gás é a energia da transição, o gás natural ele está com uma oferta muito grande no mercado internacional, né? Porque ele veio do quê? Primeiro, de uma revolução tecnológica de transformar o gás, liquefazer o gás, né? Então, você tinha muita reserva de gás pelo mundo afora, na África, por exemplo, que não era economicamente viável, que você não conseguia transportar aquele gás por gasoduto. Então, agora você liquefaz o gás, bota no navio e leva para o mercado consumidor, onde ele é regasificado ou mesmo utilizado de forma líquida. E a grande aumento da oferta desse gás também ocorreu por outro grande fenômeno a partir dos anos 2000, né, que foi, em particular 2005, que foi a enorme entrada de produção de shale gas no mercado americano. Então, isso também aumentou muito a oferta de gás. Então, o gás barateou muito nos últimos anos, né? E aqui no Brasil também, a gente está vendo aí que o pré-sal tem muito gás, né? Então, antes da pandemia, se falava que nos próximos 10 anos a gente ia dobrar a produção de gás do pré-sal. Com a pandemia, você vai ter aí uma desaceleração de investimentos de empresa petrolífera, mas, de qualquer maneira, se não for 10 anos, é 12, é 13, então você vai ter uma grande oferta. No caso brasileiro também, a gente está acontecendo outra coisa importante, que é a Petrobras abandonando o monopólio do gás, né? Então, a Petrobras ela tinha um monopólio, que eu falava que era um monopólio vertical e horizontal, né? Vertical porque ela era a única importadora, a única produtora, a única transportadora de gás no Brasil. E ainda tinha participação em 19 das 27 empresas de gás de distribuição de gás estadual, né? Então, e horizontal, porque os produtos substitutos ao gás também eram monopólio da Petrobras. Estou falando de gasolina, de óleo combustível, de óleo diesel, de GLP, né? GLP botijão, né? Para as pessoas cozinham basicamente no Brasil com botijão de gás. Então, agora, o que está acontecendo? A Petrobras, no botijão, ela está vendendo a Liquigás, então não vai ser mais uma distribuidora de GLP. No gás natural, ela vendeu as duas grandes transportadoras, a TAG, que era a dona dos gasodutos do Norte e Nordeste, vendeu também a NTS, que era a dona dos gasodutos do Sudeste, e está vendendo a participação dela na TBG, que é a transportadora que traz gás da Bolívia. E ela também também está vendendo aí campos de petróleo, campos de gás, né? E ela assinou um termo com o CAD, né, para obrigar ela realmente a vender esses ativos aí, a distribuidora dela, a Gaspetro, né, Petrobras, então participa em 19 estados como distribuidora de gás. Então, esse acordo, esse termo de compromisso que ele fez com o CAD, que ela fez com o CAD, obriga ela a vender essas empresas, ela já está aí até no processo adiantado de venda, já
já tem gente cadastrada lá para comprar a Gaspetro. Ela também, a venda dos gasodutos que ela já fez. Então, a saída da Petrobras como monopolista nesse setor, em particular do fornecimento de gás, né, é muito importante, né, porque se você olhar a indústria de gás, ela é uma indústria de rede, né? E a indústria de rede funciona com escala. O que é a indústria de rede também? Na produção do gás, você tem concorrência, né? Então, você dá, a Petrobras concorre com a Shell, que concorre com a Repsol, que concorre com a BP. No transporte, na distribuição, você tem monopólios naturais, onde não funciona preço, funciona o conceito de tarifa. Por isso, você tem agência reguladora, né? Então, o que acontecia no Brasil? Como as distribuidoras só tinham um fornecedor, que era a Petrobras, o preço do gás, a Petrobras colocava no preço de gás uma parcela do monopólio. Então, a gente tinha um gás muito caro. Então, a primeira coisa que a gente vai ter para ter gás mais barato, esse mercado se dinamizar, é estabelecer essa concorrência no fornecimento. Então, quando a gente vai para a lei 6407, a gente percebe que a lei é muito tímida. Não é que a lei seja ruim, a lei é tímida. Ela foi também concebida antes da pandemia, né? Então, eu acho que depois da pandemia, né, eu defendo a tese que todas as mudanças precisam de uma releitura, não só no setor de gás. Eu acho que qualquer projeto hoje que tramite de reforma no setor, na economia no Brasil, ele tem que ter um outro olhar em função aí da pandemia, né? Por quê? Porque no caso então de infraestrutura, a dificuldade de atrair investimento vai ser maior, né? Porque todos os países serem prejudicados nessa pandemia. Então você vai ter uma disputa maior por capitais, né? Por investidores, né? Então eu acho que a 6407 ela é tímida por quê? Porque basicamente ela traz só 3 novidades em relação ao marco legal que você tem hoje, que é transformar o modelo jurídico de concessão e autorização. Legal, concordo, acho que o mercado todo está de acordo. A autorização, apesar de juridicamente não ser tão forte, mas facilita, desburocratiza a construção de infraestrutura. Lembra que tem um projeto também de ferrovia no Congresso que também está tentando mudar o sistema de concessão para autorização. Ferrovia é muito parecido com a indústria de gás, que também é uma indústria de rede. Outro aspecto que ela muda é dar acesso não discriminatório nas infraestruturas, a gente chama das facilities, né? Que é o gasoduto de escoamento da produção, que vem da plataforma até o litoral, nas UTGNs, né? E no próprio gasoduto de transporte. Então, isso também é legal, bacana, precisa. E o outro ponto, ela muda um pouco a questão jurídica de funcionamento, de transporte, que ela passa a ter um critério de entradas e saídas de gasoduto, que também é um ponto positivo. Então, o que eu sempre falo que a lei, então, ela não é ruim, ela é tímida, mas está faltando alguns artigos para que a gente tenha uma maior atração de capital para essa indústria do gás. Primeiro, a gente tem que fazer uma revisão dos artigos e evitar a judicialização. O que é judicialização? É porque no gás, diferentemente da energia elétrica, você tem atribuições para Estado e atribuição de governo federal a nível regulatório, né? Na energia elétrica, a regulação é feita pela ANEEL em toda a cadeia da energia elétrica. No gás natural, o governo federal só regula da produção até o city-gate, né? Nos estados, cada estado tem uma área de concessão e cada estado tem a sua regulação para o segmento de distribuição / comercialização. Tá? Então, isso é uma coisa importante e que tem causado judicializações. Então, por exemplo, tem um artigo, o artigo 7 da 6407, tem lá um inciso 6º, onde não está claro, quer dizer, a questão de definição de conceito de gasoduto de transporte e distribuição. Então, hoje você já tem judicialização em relação a isso.
Se você mantiver aquele artigo, você vai aumentar a judicialização. Então, judicialização não combina com a atração de investimento, né? Ao contrário, né? Ele afasta o investidor de qualidade. Depois tem outro conceito importante, que é a questão da desverticalização. Os americanos, aí os ingleses chamam de unbundling, né? Que é você não permitir que o produtor seja proprietário de transporte, o transporte não seja proprietário de distribuição. Aí a gente tem que largar a mão de um certo purismo, porque se o objetivo do Brasil hoje é atrair capital, você não pode ficar escolhendo quem você vai deixar investir no segmento A, no segmento B, no segmento C. Aí a minha sugestão é que a gente faça uma coisa semelhante ao setor elétrico, que é o seguinte: eu entendo a preocupação do governo de evitar a construção de novos monopólios e até do tal do self-dealing, né, que a gente tinha lá no setor elétrico e que foi corrigido. Mas eu acho que você poderia copiar o setor elétrico e fazer o seguinte: nas atividades reguladas de distribuição e transporte, essas empresas não podem comprar ativos, porque elas são reguladas. Mas a holding, né, pode comprar ativos em outros segmentos da cadeia. O setor elétrico é assim, vou te dar um exemplo concreto. O grupo espanhol Neoenergia, podia citar outro, vou citar o Neoenergia, ele tem distribuição de energia elétrica, por exemplo, é dono da Coelba, na Bahia, até vou citar ele por causa da Coelba, mas ele também tem investimento em transmissão de energia elétrica e em geração através da sua holding. Então, na realidade, quer dizer, você faz uma espécie de um unbundling contábil, né? Em vez de você fazer um unbundling mais profundo. Isso é para. Por que eu defendo essa tese? Porque eu defendo que a gente não pode criar barreiras para a entrada de mais investimento. Né? Então, eu vou te dar um exemplo concreto. A Engie, que é um grupo francês, os maiores que tem na área de energia. A Engie, na França, um grande investimento dela é a Gaz de France, que é a maior distribuidora de gás da França. Então, pela lei, e ela comprou agora no Brasil por 9 bi de dólar a TAG, né? Ela através, junto com um fundo canadense, 9 bi de dólar. E ela agora, por exemplo, ela poderia participar da compra da Gaspetro, que são as empresas distribuidoras de gás. Pela lei, se for aprovada a 6407 do jeito que ela está escrita, se a Engie comprar hoje a Gaspetro, no dia que o presidente Bolsonaro sancionar a 6407, ela vai ter que vender. Então ela está hoje pela lei, e para mim isso é um absurdo, porra. Eu vou abrir mão do dinheiro do francês, de um cara que tem maior tecnologia de distribuir gás, entendeu? Então eu acho que esse é o segundo ponto que a gente tem que mudar. O terceiro ponto é muito importante, que é o seguinte: é você botar na lei o conceito de térmicas a gás na base do sistema elétrico. Por que isso é importante? Pelo seguinte: o gás do pré-sal hoje, que a gente precisa trazer para cá, que está sendo reinjetado acima das necessidades técnicas, né? Ele, quando é reinjetado, ele não gera royalties, né? Ele só gera royalties quando ele é consumido. Mas ele é um gás. Você tem dois tipos de gás natural, que é o gás associado ao petróleo, que é o caso do pré-sal, 90% do gás do pré-sal associado a óleo, e você tem o gás não associado. Exemplo de gás não associado, a Bolívia. O gás boliviano é todo não associado. E quando o gás é associado, ele é mais complicado. Por que é mais complicado? O cara, quando compra um campo um pré-sal, o que dá o retorno do investimento dele é o óleo, não é o gás. Tá? E aí ele pega parte desse gás, ele reinjeta até para tirar mais óleo, ele dá pressão no campo. Agora, uma outra parte, ele não precisaria reinjetar, mas para ele não reinjetar, ele tem que ter alguém que compra esse gás. E que compra esse gás de maneira efetiva. O cara não pode assim, ele não pode comprar gás essa semana e semana que vem não comprar. Porque se ele para de comprar, ele compromete a produção de óleo no campo. Então você tem que criar um consumidor, uma demanda efetiva para esse gás. E quem seria a demanda efetiva para esse gás? Térmicas na base do setor elétrico. Térmicas, a gente chama térmicas inflexíveis, que funcionariam o tempo todo. Então, você viabilizaria o gás do pré-sal com essas térmicas. E segundo,
você também viabilizaria a construção de novos dutos de escoamento da produção. Lembra que é aquele duto que vem da plataforma até aqui. E até também começaria a viabilizar gás da Amazônia. Na Amazônia tem muito gás. Bom, então, para o gás é ótimo isso. Mas é bom para o setor elétrico? Também é muito bom para o setor elétrico. Por quê? Porque o setor elétrico hoje, a matriz elétrica brasileira, ela está muito baseada em fontes intermitentes. O que é uma fonte intermitente? É uma usina hidrelétrica a fio d'água, só gera quando chove. É a eólica e é a solar. Né? A eólica só gera quando faz vento. Né? O solar só gera quando tem sol. Então, você colocar a térmica na base do setor elétrico, você vai dar resiliência e garantia de abastecimento do setor elétrico. Essa térmica na base ela vai funcionar como uma espécie de uma bateria virtual. Então, qual é a vantagem que ela traz? Ela vai começar a permitir que o governo gerencie melhor o nível de reservatório, né? Porque você tem o gás ali regulando a oferta de energia elétrica. Ao permitir que você gerencie reservatório, você vai reduzir tarifa. Por que vai reduzir tarifa? Porque hoje, no modelo atual, o ONS ele despacha primeiro a hidrelétrica, que é a mais barata. Quando a hidrelétrica fica muito vazia, o reservatório, ele começa a despachar as térmicas. Aí o que acontece? A volatilidade do tal do PLD, que é o preço de energia, fica gigante, 300%, 500%, porque na hora que ele vai despachar a térmica, como ele baixou demais o nível do reservatório, ele começa a despachar imediatamente as térmicas mais caras e mais poluentes. Né? Pelo lado da eólica e da solar, a térmica na base funciona o quê? Uma bateria, que ela vai permitir que você expanda na matriz elétrica brasileira a eólica e a solar, que tem que expandir mesmo, que são duas fontes que estão cada dia mais baratas, até por questões tecnológicas, sem comprometer, quer dizer, a segurança de abastecimento. Porque o risco que a gente corre hoje é que se essa economia brasileira voltar a crescer, e todo mundo deseja isso, você pode ter um racionamento, um apagão, porque essas energias intermitentes não vão segurar um crescimento de demanda. Isso só não aconteceu até agora, não aconteceu no próprio governo do PT, da Dilma, porque a economia não cresce. Pô. Então, a economia não cresce, o consumo de energia não cresce. Mas nós temos que se preparar, porque é o seguinte, hoje o pessoal fala tem uma sobreoferta de energia elétrica muito grande. Tem, mas a gente está acostumado, eu lembro lá do período do presidente Fernando Henrique, quando veio o racionamento, que sobreoferta ela desaparece muito rápido, basta vir um crescimento econômico. Entendeu? E a oferta de energia não vem rápido, porque ela demora a construir uma usina. Então, nós temos que se preparar. Eu sei que a economia não vai crescer para caramba, talvez ano que vem, mas pode ser que daqui a 2 anos comece a crescer. Eu tenho que decidir o planejamento do setor agora. Então, eu acho que esse conceito de térmica na base ele é muito importante que ele conste da lei. Por que é importante ele constar da lei? Porque com esse conceito, o decreto que regulamentar a lei, as próprias resoluções, como o Vinjanel e ANP, vão poder olhar o conceito que está na lei. E como eu quero investimento, se eu não botar na lei e botar no decreto, você não dá segurança jurídica suficiente para o cara botar dinheiro. Decreto não traz segurança jurídica para você construir térmica, para construir gasoduto. E outra coisa, com isso eu vou poder interiorizar o consumo de gás. Por quê? Porque a ideia é você fazer leilões locacionais, aonde eu leve, por exemplo, dando um exemplo, um gasoduto do Rio de Janeiro ou de São Paulo, passando por Minas Gerais, passando por Brasília e Goiânia, e em cada lugar desse eu boto uma térmica de 500, 600 megawatts. A perda de energia elétrica, a perda de energia em gasoduto é próxima de zero. A perda de energia em linha de transmissão é 15%, 17%. Outra vantagem é que você leva o desenvolvimento regional. Por quê? Porque o gasoduto ele pode ser seccionado. Uma linha de transmissão, você não secciona. O que eu quero dizer com isso? Ao longo do percurso do gasoduto, você pode seccionar nas cidades onde ele vai passando. Aí ele vai poder botar gás em carro, GNV, botar gás em uma indústria que tem naquele local, levar gás até para residência e comércio, substituindo o botijão de gás. Certo? Então,
tenho outras mudanças que eu faria, que, por exemplo, eu sempre olho para o setor elétrico brasileiro, porque o setor elétrico brasileiro ele é um setor de sucesso. 98% dos brasileiros têm acesso à energia elétrica. Não tem nenhum serviço público que tenha tanto acesso, que tenha universalizado como a energia elétrica no Brasil, né? É o que a gente quer fazer no saneamento, por exemplo, com esse marco que foi aprovado. O setor elétrico, desde a época do Fernando Henrique, as privatizações têm sido sucesso. Quer dizer, a última privatização que precisa ser feita, e o governo está trabalhando nessa direção, e a gente apoia, é uma reforma importante, é a privatização da Eletrobras, que está lá tramitando no Congresso Nacional. Então, quando eu olho para o setor de gás, é um setor parecido, uma indústria de rede. Eu sempre até falo que o setor de gás é o setor elétrico há 30 anos atrás. Então, por exemplo, eu criaria também um operador nacional de gás natural, como tem o ONS, no caso da energia elétrica. Eu criaria uma câmara de compensação, de liquidação de contratos, como a CCE. Melhor ainda, eu nem criaria, eu juntaria tudo no ONS, tudo na CCE que existe hoje. Eu teria um operador nacional do sistema de energia e uma câmara de compensação e liquidação de contratos de energia. Tá certo? Porque eu acho que isso seria também um primeiro passo para a gente criar no Brasil uma agência de energia. Eu acho que no Brasil não faz mais sentido, no momento atual, você ter uma agência de energia elétrica e uma agência nacional do petróleo. A Agência Nacional do Petróleo foi criada lá em 97, porque a gente precisava ter uma agência para ser uma espécie de fiador para atrair investidores do setor de petróleo, porque você tinha um monopólio da Petrobras gigantesco. Você não tem mais isso. Não faz sentido você ter uma agência reguladora que trata de gasolina, de diesel. Gasolina e diesel é preço, petróleo é preço, é commodity. A agência reguladora só faz sentido quando o setor tem tarifa. Entendeu? Então, é o gás natural que teria que ir para essa agência de energia elétrica. Mas, enfim, esse ponto aí de mudar o operador seria o ideal, porque na 6407, quem vai operar o sistema são os transportadores, né? Eu critico isso, porque tem uma coisa em economia que a gente chama de teoria da incumbência. Quanto mais incumbência você dá para um monopolista, mais forte ele fica. Tá certo? E ele pode ter atitudes discriminatórias em relação a jusante e a montante da cadeia. Né? Mas diria você o seguinte, para não radicalizar, para tentar aprovar essa lei mais rápido, eu acho que isso pode até ser deixado mais para frente. Qual o medo do governo? O governo tem medo de que, ao colocar um artigo novo na lei, você reabra a discussão e você não vote a lei. Então, a hora que você botou um artigo, o governo tem medo que uma opção de gente queira colocar artigos novos e você começa a rediscutir a lei como um todo. Esse é o receio do governo, que eu acho que poderia ser... não seria problema se a gente conseguir um acordo entre a Câmara, o governo, vamos dar 3 pontos e fechar em cima de 3 pontos. O segundo questão é o seguinte, né, Luiz? O governo quer fazer gol, né? Gol político. Né? Então, na realidade, no final do dia, o governo não está muito preocupado se a 6407 vai trazer investimento, vai mudar muita coisa no setor elétrico, perdão, no setor de gás. Ele está preocupado em anunciar que aprovou mais uma lei de reforma no Brasil. Aí vai o nosso amigo ministro lá, e vai falar, o presidente Bolsonaro, o ministro da Economia, o ministro de Minas e Energia, vão falar, olha, aprovamos uma nova lei do gás e agora, nos próximos anos, vai entrar no Brasil não sei quantos bilhões de investimento e o preço do gás vai cair lá aos 40%, lá que já foi falado anteriormente. Não vai acontecer nada disso, tá certo? Mas ele vai falar isso e vai ficar o dito pelo não dito. Então, o que o governo hoje quer é fazer gol político. Ele não está preocupado, não é, a prioridade dele não é com a qualidade da lei, e sim em aprovar a lei. O governo está mais preocupado com a questão política do que com a questão técnica, se a lei vai ser bacana ou vai ser menos bacana. Então, a resistência é por aí, entendeu? Então, o governo está... o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, está querendo votar isso aí, talvez no final de agosto, pelo que eu estou entendendo. Ele designou um relator, que é um deputado Sergipe, que é muito próximo às teses do governo, né?
de não mexer em nada, de aprovar exatamente o texto que foi aprovado na Comissão de Minas e Energia, e aí vamos ver o que vai acontecer, entendeu? Se vai haver, mas tem já deputados também trabalhando para tentar modificar esses pontos e até outros, não sei. Entendeu? Agora, essa que eu acho que se o governo quiser mesmo uma coisa rápida e que traga mais benefícios para o setor, acho que deveria se juntar em torno desses 3 pontos que a gente colocou e combinar, né, lá com a bancada lá. Olha, a gente vai abrir mão, a gente vai botar esses 3 pontos, fechou, vamos aprovar. Né? Porque também isso é o começo, né? Que ainda tem Senado. Né? Eu temo o seguinte, se aprovar o projeto na íntegra do governo hoje, o que foi aprovado lá na Comissão de Minas e Energia, a chance do Senado mexer também é grande. Então, na realidade, você tinha que fazer era um acordão, né, no bom sentido. Né? Não vão mexer em 10 pontos, vão mexer em 3. Né? Então, 3 significa, sei lá, 10% da lei. Vamos fechar 90% do texto atual, vamos mexer lá em 10% ou menos de 10%, e aí sim a gente vai caminhar numa direção que facilite aí a atração de investimento, né, e a universalização do gás. Porque outro problema na 6407 é que como ela está hoje, no fundo, ela incentiva a reinjeção de gás no pré-sal, ela não incentiva construir duto, ela incentiva a reinjeção do pré-sal, ela incentiva a aumentar a importação de GNL, do gás natural liquefeito, através da construção de terminais em quase todos os estados brasileiros, e também ela incentiva térmicas nesses terminais, que vão ser construídas colada no terminal, no litoral, e levar energia elétrica com linha de transmissão. Então, eu brinco que no governo Temer, você criou o gás para crescer. No governo Bolsonaro, o novo mercado de gás. Agora a gente precisa criar o gás para todos. Entendeu? Porque não dá para só quem mora na praia ter gás, né? Entendeu? Então, verdade, é verdade. A gente tem que... Eu acho que o gás é um produto essencial. Acho que todo brasileiro tem o direito a ter gás. Se ele vai optar pelo botijão de gás, se ele vai optar pela energia elétrica, mas ele tem que ter o direito de opção da energia que ele quer consumir, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que... Então, me assusta muito. Às vezes, eu estava outro dia numa reunião aí, até com o governo, gente falando, Adriano, gás não é essencial. Gás só é essencial no hemisfério norte, onde faz frio. Né? Você vê o nível de discussão, porque o consumo de gás não é só para calefação. O consumo de gás tem muitos outros setores. Você imagina vamos lá, você imagina você chegar com um cano de gás no centro-oeste para o agronegócio. Porra, entendeu? Uma coisa espetacular. Né? Então, sei lá, eu acho que hoje a gente está numa situação que o governo ele está insistindo em aprovar o texto dele sem mexer em nada. O presidente da Câmara está ouvindo outras pessoas, né? Tá sensibilizado, talvez, a mexer. Mas, enfim, você sabe que negócio de política é muito difícil de fazer previsão. Né? Eu acho que a gente está focando muito ainda a briga na Câmara, porque a gente tem esperança de sensibilizar o governo com isso. Né?